Olá, boa noite. Estamos curtindo os Jogos Olímpicos do Japão. Trata-se de um momento muito legal em que nós nos unimos na torcida pelos atletas brasileiros. Sorrimos, choramos, criticamos, xingamos, aplaudimos, ou seja, uma mistura de sentimentos. Porém, trata-se da primeira Olimpíada, era moderna, sem a presença de público em virtude da pandemia. E por isso o cenário muda completamente. E os atletas, como se sentem com as mudanças, os aspectos psicológicos, as cobranças, os medos, os cuidados, são tantas questões. E quem vai bater este papo, a famosa resenha com a gente, é o André Aroni, psicólogo esportivo. André, boa noite, obrigado pela presença. Já fizemos um programa aqui sobre psicologia esportiva. Hoje vamos abordar muito esse assunto, só que agora em meio à Olimpíada e com a pandemia ainda nos atormentando. Tudo tranquilo? Obrigado pela presença mais uma vez. Tranquilo, Carlão. Eu que agradeço do convite, É um prazer estar aqui contigo novamente, discutir esse tema que eu gosto tanto, que é o esporte, num momento tão especial que é a Olimpíada. Sem dúvida alguma. Só para o telespectador ficar antenado aí, nós estamos gravando o programa hoje, dia 29 de julho, após a nossa Rebeca ter conquistado a medalha de prata na ginástica, e esse programa está sendo exibido hoje, dia 7/8, ou seja, um sábado. Muita coisa pode ter acontecido, mas nós vamos abordar muito o que aconteceu nesta primeira semana de Jogos Olímpicos lá no Japão. André, tem gostado dos Jogos? Tem acompanhado na medida do possível? Porque essa madrugada a gente tem que trabalhar, acordar cedo no outro dia, não é fácil não, né? Pois é, tenho gostado bastante, sim. Tento acompanhar, pelo menos ali até 1, 2 da manhã. Depois eu acabo por procurar os VTs, as notícias e recuperar um pouquinho das informações. Mas eu acho que é um momento muito bacana, Depois de um tempo longo, a gente começa a ter um foco diferente, com boas notícias também, apesar de sim, alguma preocupação. Então, eu estou gostando bastante, sim. Sim, remete muito aos Jogos, ou a Copa do Mundo, de 2002, em que a gente também teve que acordar muito cedo para sofrer com a seleção brasileira. Ou Seul, mas Seul eu era pequenininho nas Olimpíadas de 88, mas também era a mesma situação. Pequim também, Também tivemos os Jogos pela madrugada. O André, a não presença de público, a pandemia, no Japão a situação está até longe de ser controlada, os casos são muitos. Isso muda muito a situação de um atleta, a não presença deste público, deste torcedor, pode atrapalhar, pode ajudar o desempenho de um profissional, de um atleta profissional? Assim, indiscutivelmente, é uma variável muito importante a torcida, Então, existem diversos estudos, a literatura aponta que é uma variável extremamente importante. Agora, se ajuda ou se atrapalha, depende muito de contextos, de casos, de atletas, até de modalidades, que são bem distintas. Então, eu vejo que é algo diferente, temos ainda poucos dados em relação às pesquisas, é o primeiro, como você bem disse na apresentação, é o primeiro evento sem a presença do público, então ainda não temos uma dimensão, estudos que realmente destaquem ali se mais atrapalha ou se mais ajuda. Mas é uma variável importante, certamente há algum tipo de encaixe, algum tipo de contribuição, algum tipo pode prejudicar um atleta ou outro, uma modalidade ou outra, mas não explica por completo o resultado esportivo, Se de repente algum atleta falar que isso foi o motivo de um êxito ou mesmo de um mau resultado, eu vou desconfiar. Acho que essa é uma das variáveis, ela é importante, mas ela não explica por si só. Eu acho até nós estamos tendo a experiência com relação ao futebol e aos outros eventos também, até a arbitragem ela muda um pouco, A arbitragem ela fica assim, com menos influência, Porque os árbitros eles são seres humanos, então é natural, por exemplo, levando para o futebol, que é algo mais latente aqui do nosso público, você vai apitar um jogo em La Bombonera com o Boca Juniors. Cara, é um caldeirão. É um caldeirão. É difícil para o árbitro tomar uma decisão que não seja favorável ao Boca, mas algo assim, na dúvida, pró-Boca. Às vezes, não é que é intencional, mas
ele é ser humano, aquele milhões de pessoas ali, né? 50, 60 mil torcendo contra, te xingando, fica muito difícil. Sim. Então, realmente eu acho que a arbitragem, ela tem uma vida até mais tranquila, sem a presença do público, né? Imagino que sim, imagino que sim. E mencionou o futebol já faz mais tempo, não é? Então a gente tem ali mais dados. E é interessante porque nesse tema que vamos discutir, né? Começamos a discutir agora da psicologia do esporte, tudo é muito complexo, né? Então eu falei das variáveis ali na primeira resposta. Então, ao mesmo tempo que você não tem torcida, o que favorece no caso do árbitro, mas você tem os microfones, talvez. Sim. Então, hoje em dia está muito mais fácil de escutar um diálogo de qualquer pessoa que está ali, né? O treinador, o atleta, o próprio árbitro, a comunicação. Então, algumas variáveis, elas diminuem a intensidade, outras aumentam. Mas eu acho que para o árbitro em especial, sim, tem um cenário mais... Principalmente não só no local do jogo, né, mas até no acesso, na hora de sair. Sim. Trabalha bem com futebol e sabe que às vezes chegar e sair do estádio para um árbitro é super complicado, né? Às vezes leva-se horas para sair do estádio. Às vezes, né, André, tem aquele jogador que, aí entrando em outras modalidades também, aquele jogador que ele tem o talento, mas ele não tem tanta personalidade de encarar um jogo com bastante torcida e de repente com esse cenário pode até desabrochar algo a mais nele, né? Sim. Ele chamar a responsabilidade, assumir um pouquinho mais, né? Agora, tem o cara que gosta da galera, não tem jeito, ele precisa do jogo, ele precisa daquela motivação, tem cara que gosta de ser xingado. Sim. Né, certa feita eu fiz uma entrevista aqui com o André Heller, medalhista, e ele trabalhou muito com o Carlão, hoje comentarista dos canais Sport TV. O Carlão sempre foi um show de personalidade, né? Um cara que encarava... Capitão. E o André falava que o Carlão adorava jogar contra, estádio cheio, mas cheio contra ele. Ele criava uma força fora do normal. Por isso que pode ser muito positivo para alguém, né? Ter a torcida e a torcida contra, né? Sim. Tem um aspecto interessante na torcida, que vários estudos apontam que o fator casa é algo importante, né? Sim. Então, a questão de pertencimento, né? De defesa do seu solo. E a gente tem visto ali um número de medalhas alto do Japão logo no início dos jogos. Como o Brasil aqui, né? Como o Brasil aqui. Claro que isso sempre acontece com o país sede e tem a ver, claro, com o número de atletas que representam ali o país, mas também a questão de atuar em casa tem um apelo muito importante. Então, mesmo sem torcida, o fato de estar no país é algo super importante. Tá. André, agora a pandemia, né? Lá no Japão a situação está longe de ser controlada, algumas situações, os números aumentaram com os Jogos Olímpicos. Como que fica a cabeça do atleta? Por exemplo, o atleta tem toda a preparação, toda a pressão, a briga por resultados e em meio a tudo isso, o medo da pandemia, o medo do contato, um abraço, tal, a gente tem que respeitar cada um da maneira como ele encara a doença, né? Então muito, eu imagino que fica um trevo a cabeça do atleta. Eu penso que sim. Tivemos tempo, né, de preparação para isso, né? Quando houve a prorrogação em 1 ano, né, dos Jogos Olímpicos, sabia-se que o cenário não estaria resolvido em 1 ano, mas sim que poderia acontecer ali a edição dos Jogos. O que eu penso eu desacredito que um atleta ele coloca em xeque a decisão do tipo, poxa, não vou pela pandemia. Tá. Acho que assim como os estudos no contexto esportivo, na área da saúde, então, claro que não é 100%, né, o cenário não está 100% seguro, existem pessoas ali, a maior parte testadas, vacinação em números, não vou falar níveis, né, mas nem todos estão vacinados ali das delegações, dos atletas, muita gente acompanha mesmo sem a torcida. Então, o que eu vejo que a influência do Covid talvez está mais naquele trato diário. A Vila Olímpica não é o mesmo convívio para aqueles que já vivenciaram isso, mesmo aqueles que nunca frequentaram os Jogos Olímpicos, estão acostumados com um contexto de alojamento, de estar com outras delegações, outras equipes. Então, esse convívio de não poder tocar, a socialização, há uma reclusão certamente dentro da vila, onde os atletas não podem sair a qualquer momento, né, apenas em ordem ali por refeição e tal. Então, existem também influências nesse sentido. Mas eu não acredito que é algo que o atleta ele terá um desempenho pior, porque ele tem medo da Covid, no caso, do Covid em si.
Eu penso que todas essas variáveis que acompanham, no caso aí, com esses cuidados, isso sim tem uma influência direta aí em como ele vai se portar, tanto dentro ou fora ali da área de jogo, de prova. André, até antes de começar o programa, né, nós falávamos sobre a parte mental, e esse é o tema praticamente do nosso programa, né, Olimpíada em meio à pandemia, focando muito essa parte mental. E olha, eu acompanho assim, desde que eu me conheço, 88 eu era pequeno, 92, de 92 para cá eu acompanho, Barcelona para cá, eu acompanhei bem os Jogos Olímpicos e nunca se falou tanto de parte mental. Isso não só a gente, mas os especialistas, né, nas competições profissionais, sempre, eles vão fazer algum comentário, parte mental, outro comentário, parte mental. São os jogos que a parte mental está muito em evidência, realmente? Eu penso que sim, Não deixa de ser uma boa notícia, né? Se a gente pegar aqueles 4 pilares, né, tão importantes para a preparação esportiva, né, que é o físico, o técnico, o tático ou o estratégico, e o psicológico, há muito tempo sempre foi o menos praticado, treinado e até comentado. E a pandemia acelerou um pouco esse processo. Então já existia uma crescente dentro da área da psicologia do esporte, dessa preparação. Porém, eu acho que todos nós sentimos bastante, né, no último ano aí, que o quanto que faz falta eu sair à rua por 30 minutos, né? Tem uma brincadeira em redes sociais que às vezes o cachorro não quer passear mais com o dono, né? Então, talvez não tínhamos a noção do quanto que o fator social, o sair um pouco de casa, do trabalho, nos faz bem. Sim. E eu acho que isso também é levado ao atleta. Então, eu acho importante que os profissionais da área, não apenas da psicologia, mas dos treinadores, da área esportiva, das ciências do esporte, aproveitem esse momento, né? Um momento realmente de falar, de treinar e desenvolver um pouquinho os processos de treino psicológico. Sim, no segundo bloco nós vamos focar, temos até um VT da Simone Biles, que foi o caso, né, nesta primeira semana de Jogos Olímpicos, ela refugou nas competições em virtude da saúde mental, optou por cuidar, priorizou a saúde. Isso parece que coloca nós, seres humanos, no mesmo patamar desses heróis, né? Porque, o que a gente sofreu, o que vem sofrendo, e dá a impressão que o atleta, por ser essa superpotência física, tal, todo dia está na TV vencendo, tal, a gente pensa que eles são super-heróis. E são seres humanos, né, André? Exatamente. Que praticam muito uma modalidade para ter esse desempenho. Mas, claro, que o ser humano está lá. E os atletas sofreram muito no último ano, não é? Condições de treino, não puderam treinar, até os profissionais ligados ao esporte tiveram que reprogramar todo um trabalho que estava previsto para 4 anos, o que se transformou em 5. Então os picos de desempenho mudam, né? Os espaços, as práticas, então tudo foi muito prejudicado. E claro que isso abala o ser humano, que ele é feito de emoções Os tempos, né? Nós falávamos aqui da natação, os tempos dos Jogos de Tóquio são menores do que os do Rio 2016. Eu acho que isso tem muito a ver, né, com essa preparação, esse momento de pandemia, o tempo que os atletas ficaram parados também, né? Eu acho que tem muito a ver ali. Eles atribuem mais até o período do dia, né? Que eles competem de manhã. Quando o melhor tempo é à tarde e noite. Mas, claro, assim como eu disse no início, acredito muito que nunca uma única variável explica. Então, certamente, essa entra para conta também e atrapalha. Tá certo. Só foi o primeiro bloco do Ação Nacional, o tema de hoje, bem a ver, né? Tem tudo a ver com o momento que estamos vivendo, Olimpíada e Olimpíada em meio à pandemia. Estamos focando o lado psicológico do atleta, o lado mental do atleta. E eu estou aqui com o psicólogo esportivo, o André Aroni. O intervalo é rapidinho, daqui a pouco a gente volta. Voltamos com o segundo bloco do Ação Nacional, tema de hoje, Olimpíada em meio à pandemia. Eu estou batendo um papo aqui com o André Aroni, psicólogo esportivo. E vamos começar este segundo bloco falando desta situação da Simone Biles, a ginasta norte-americana que deixou a competição devido ao estresse mental. Nós vamos acompanhar o VT e depois vamos dissecar sobre este assunto com o André. Pode colocar. A ginástica artística foi confrontada em Tóquio com a desistência de Simone Biles de uma final por preocupação com a saúde mental. Nesta quarta-feira, o Comitê Olímpico Internacional se posicionou sobre o caso da superestrela americana. O porta-voz do COI, Mark Adams, disse que a questão era extremamente importante e que finalmente vinha à tona. A saúde mental dos atletas e a saúde mental em geral tem sido um grande problema há alguns anos que vem ganhando atenção.
O COI, na verdade, trabalha nesse campo há algum tempo e já tem algumas ferramentas. Isso se tornou mais urgente, obviamente, com a pandemia de Covid. Por isso, temos trabalhado bastante. Na Vila Olímpica, além de todos os psicólogos e profissionais da área, também há uma linha de ajuda em 70 idiomas que vai continuar após os Jogos. A superestrela da ginástica americana saiu da final por equipes após um resultado no salto que ficou abaixo de seu padrão habitual. Ela deixou a área de competição por alguns minutos, antes de retornar para ficar ao lado das companheiras de time. A participação de Simone Biles no restante dos Jogos Olímpicos virou uma incerteza. André, a Simone era uma das atrações, né, como aqueles heróis como um Djokovic, um Michael Phelps, um Michael Jordan, um Magic Johnson, ou seja, um Pelé, um Messi, um Neymar, esses super-heróis aí que a gente acompanha diariamente na televisão, e aconteceu e está acontecendo tudo isso com ela. O que é pandemia, é uma pressão exacerbada, é a pouca idade. É a primeira Olimpíada com responsabilidade, já eu vou explicar o porquê da Simone, porque aqui no Brasil ela tinha 16 para 17, era ainda uma adolescente. Ou é esse combo inteiro que acaba dando esse gatilho numa superstar do esporte como é a Simone? Eu acredito mais no combo. É tudo muito complexo. O que me causa mais estranhamento na situação é que alguns sinais existem, né? Antecedem, às vezes, a uma explosão ou realmente um momento de estresse como esse. No entanto, ela vem para os Jogos, ela inicia a participação e depois ela toma essa decisão. Então, eu fico curioso por não ter acesso a tudo que aconteceu, ou realmente como foi essa preparação e o ano que antecedeu. Mas claro que eu tenho visto alguns comentários, Carlão, e vejo que às vezes há uma grande confusão entre ansiedade e estresse. Estresse é um desequilíbrio entre demandas biológicas, sociais, psicológicas e a resposta do atleta, que é competir bem e cumprir aquilo que ele treinou. No caso dela, ser vencedora, porque já foi. Então, isso é um estresse instalado mesmo, né, que causa. Sim, muito mais próximo de um cenário clínico que propriamente esportivo no desempenho, porque ela nem foi a final que ela poderia ter participado. No entanto, se a gente pensar na ansiedade, a ansiedade é algo presente. Eu estava ansioso antes de iniciar o programa. Imagino que mesmo você que tem muita experiência também sente algum sintoma de ansiedade. O que não pode acontecer é que esse sintoma atrapalhe um certo desempenho. Então, a ansiedade, normalmente, ela antecede a um momento importante. O estresse já é algo mais instalado, já é um desequilíbrio, que foi o que a gente observou no caso da Biles. Sim. O André, e volta, por exemplo, os Jogos vão se encerrar, a carreira dela tem tudo para prosseguir. Mas e aí, prossegue ou a tendência é de que prossiga? Mas como que é esse retorno? Você acha que ela vai dar uma parada? Eu acredito que se ela tivesse disputado, né, as finais e as provas, provavelmente ela não teria os mesmos resultados do último ciclo, porque algo já incomodava e a gente viu que isso realmente ficou bem aparente. Mas certamente ela medalharia em alguma das suas provas, né? Então, porque ela é muito acima da média e a gente vê isso desde os Jogos de 2016. Agora, é difícil prever o retorno. Tem um caso muito interessante, porque a gente fala muito de pico de desempenho esportivo, né? E todos os profissionais eles preparam para que isso aconteça, o alto desempenho nos Jogos Olímpicos, mas também há um pico do estresse, de uma emoção específica, de uma situação psicológica. Me fugiu o nome agora do nadador da Grã-Bretanha, do nadador de estilo peito. Ele foi campeão agora, pela segunda vez, e ele teve um pico de estresse alto há 1 ano, 2 anos atrás, e retomou, tanto que ele chegou a pesar 15, 20 quilos acima, ele parou de treinar, ele abandonou a carreira, mas voltou a tempo de se preparar e conseguiu levar novamente, inclusive com recorde olímpico, a prova dos 100 nado peito, se eu não me engano. Peço desculpa se eu errei em relação ao dado. Então, eu acho que depende muito do trato à atleta, dos profissionais que a acompanham, que certamente ela
tem ótimos profissionais ali ao lado, e também de todas as outras variáveis, né? Mídia social, porque a gente costuma, às vezes, entre aspas, bater naqueles que talvez não merecem tanto. Então, é super humano. Se a gente olhar a Simone Biles pelo lado humano, ela está corretíssima em interromper, porque ela não se sente saudável, ela tem receio que algo pior aconteça, que evolua. Pelo lado atlético, é um ciclo que ela pede, que ela se preparou. Então, a gente tem que ter algum cuidado ali, mas se fosse para eu apostar, certamente eu aposto num retorno. Talvez não com o mesmo desempenho, mas certamente ela volta a conseguir medalhas olímpicas. Nós tivemos uma situação não semelhante à da Biles, mas envolvendo um brasileiro, que foi o Arthur Nori, que ele medalhou aqui no Brasil, e dessa vez em Tóquio ele acabou naufragando, não foi tão bem, acabou refugando, não teve o mesmo desempenho. Aí depois, na hora da justificativa, na hora das entrevistas, ele falou que aquele episódio lá longe, né, década de 2010 ainda, do racismo com o companheiro de equipe, com o Ângelo, ele sofreu muita pressão por causa disso. E aí que vem a pergunta, mas por que em 2021 veio essa situação? E nós vamos tocar no assunto, nós estamos na era das redes sociais, né? Tivemos a situação da goleira da seleção brasileira, com a Bárbara, como atleta paralímpica também. É claro que isso impulsionou demais nos últimos tempos, mas em 2016, talvez até com uma pressão maior, ele foi bem, dessa vez não. E como justificativa, ou uma das situações que o Arthur acabou ficando incomodado, foi essa pressão por aquele caso de racismo. Eu não sei como é a cabeça, né? Cada um tem uma... Primeiro que... quase sempre pegamos o atleta no momento de uma intensidade emocional muito alta, né? Sim. Então, às vezes, uma declaração logo após uma derrota, 4 horas após uma derrota, 1 dia, 2, 3 após uma derrota, ele muda, porque também ele tem condições e tempo para organizar ali uma resposta, inclusive para que ele fique menos vulnerável ao que virá. Então, claro que pode ter atrapalhado, não é? É uma variável, se ele manifestou, é algo que é importante para ele. Mas, assim como eu disse antes, não é uma única variável, porque outros atletas continuam a sofrer com isso. Sim. O Diego sofreu muito, né? Mas ele se cobrava de uma maneira muito intensa em não conquistar medalha, não conquistar, enfim, conquistou no Rio. Essa é uma variável que, para mim, ela é mais intensa do que a anterior. A autocobrança? Porque temos uma tradição, não vou falar no Brasil, mas talvez na América do Sul, e os estudos apontam isso, maior do que outros países, não que não aconteça em outros países, que é mais difícil defender títulos do que conquistá-los. Tá. Então, mesmo que eu chegue a um jogo, uma prova, com um bom tempo, entre os favoritos, o fato de eu ter que defender um título é um fado a mais. Tá. E historicamente, até escrevi um capítulo de livro que teve uma crítica pesada em cima, que a gente destacou na natação e no atletismo, junto com uma ex-aluna, jornalista também. A gente escreveu um pouco, destacamos alguns dados ali que mostravam que o brasileiro ele conseguia as medalhas de uma forma mais surpreendente, quando ele era uma surpresa. A partir da conquista, ele não consegue manter. Então, mesmo isso, durante o ciclo olímpico, quando ele chegava ali com no caso do atletismo, com uma marca específica no campeonato mundial, ele teria que defender isso num jogo olímpico, onde é o nosso apogeu, culturalmente falando, ele tinha problemas. Talvez ele pensava demais. E para o atleta, pensar demais é ruim. Sim. Ele joga no automático, mas ele verdade, pratica no porque automático. É muito bem destacado isso, porque se nós pegarmos o Phelps, sempre quando ele foi defender, está certo que ele é acima da média, mas na defesa ele sempre conquistou. Existiram poucos Phelps, Bolts. Também. Levantou alguns. E se a gente pegar o nosso caso, o latino, mas a nossa casa aqui, o Brasil, as defesas foram mais complicadas, né? Aurélio Miguel, 92, nada. O Rogério Sampaio, se não me falha a memória, não sei nem se foi para a Olimpíada de Atlanta em 96. Se eu não me engano, ele conquistou uma medalha, mas não a mesma, né? O Gustavo Borges ainda teve uma sequência, né? Ainda conquistou. O Cezão, né? O César Cielo. Eu acho que até citou o próprio Hipólito, que é ótimo, claro, é o nosso medalhista de ouro. Mas ele foi para 2 ciclos como favorito, né? Pequim e Londres,
E ele falhou tecnicamente a ponto de não chegar a uma final. Sim. E no Rio de Janeiro ele já chega mais velho, sem ser ali um dos principais na prova. Não era o foco. E aí ele conquista o ouro e até o Nori, o bronze, se eu não me engano, na mesma prova. Sim. Então, claro que... e talvez até no caso agora da própria fadinha, não é? Sim. Então a gente tem uma certa tradição, claro que isso não é muito positivo, mas isso mostra exatamente alguma falta de preparo psicológico, né? Existem outras variáveis, não acho que tudo cai nesse âmbito psicológico, mas é importante se preparar para isso. E ao longo da história, mesmo em outros países, a gente não tem tantos Phelps, Bolts que por ciclos conseguiram se manter. Você falou do Gustavo Bosch, tinha o Popov naquela época. Então, Alexander Popov, então, nossa, então, esse atrapalhou assim, a vida do Gustavo. Pois máquinas, né? Então, sem dúvida, acho que dentro de um contexto olímpico onde todos estão fora de uma curva, né? São todos ali outliers, eu acho que esses que você citou aqui, que a gente destacou, estão ainda acima, porque... Sem dúvida alguma, eles conseguiram se manter por muito tempo. Sem dúvida. Olha, já terminou. Eu queria fazer uma pergunta agora, porque eu estou aguçado, mas eu vou deixar até para deixar a audiência para o terceiro bloco. Sobre o brasileiro, sim, mas o atleta latino, essa coisa do sangue quente, o Carlos Júnior, meu parceiro, Carlinhos lá do esporte, a gente sempre fala, mas a parte psicológica, o brasileiro é muito nervoso, tivemos o tênis de mesa, não foi o Tsuboi, né, Carlinhos? Foi com o Hugo Calderano, vencendo o alemão na gritaria, foi lá e conseguiu reverter, mas é um assunto bacana para a gente debater no terceiro bloco, Ação Nacional repercutindo a Olimpíada em meio à pandemia. Eu estou aqui com o André Aroni, psicólogo esportivo, o intervalo é muito rápido. Voltamos com o terceiro bloco do Ação Nacional. O tema de hoje é Olimpíada em meio à pandemia. Eu estou batendo um papo aqui com o André Aroni, psicólogo esportivo. André, vamos lá então falar desse nosso sangue latino, dessa coisa emotiva que é principalmente o brasileiro. E a gente sabe que o esporte é muito jogo psicológico, principalmente o esporte individual, em que você tem que ter o sangue frio, acho que em 100%, e o brasileiro não é assim, e de repente alguma vitória que está aqui, só falta agarrá-la de verdade, ela escapa muito na cabeça, né? O latino tem essa, e principalmente o brasileiro? Temos, né, por tradição, né? Então somos mais, não vou colocar emotivos, né? Mas talvez até pelo próprio convívio que tínhamos mais até antes da pandemia, a nossa cultura aponta mesmo para uma chance, uma probabilidade de oscilar mais do que outros. Mas isso não é um fator decisivo. Acho que o importante de colocar é que a preparação psicológica ele existe para isso, né? Até trazendo um colega, né, que está professor da Universidade de Boston, ele fala bastante que é um brasileiro, ele fala que o atleta é uma caixinha de ferramenta. Quanto mais ferramentas a gente coloca lá dentro, mais condições ele tem. Então o problema não é ter uma emoção que pode atrapalhar, o problema é deixar que ela te atrapalhe. Tá. Então é importante utilizar essas ferramentas que são aprendidas, são praticadas incansavelmente ao longo do ciclo olímpico, para que qualquer ansiedade, qualquer estresse, qualquer fator que fuja, por exemplo, a gente viu no surf, né, como que o mar ele oscilou bastante ao longo da competição, então uma variável que apareça ali de repente, ou que pode ser prevista, não atrapalhe o desempenho esportivo. Então, o atleta ele tem que desempenhar bem, independente do que aconteça. Eu acho que esse é um fator importante. Um segundo ponto que eu gostaria assim, de manifestar a minha opinião, porque isso é muito importante, quando assistimos os Jogos Olímpicos, a gente vê um cenário mundial de altíssimo nível. Então, às vezes, eu vejo um brasileiro numa final da natação, conquistando o 6º lugar, parece uma derrota, mas ele é o 6º do mundo e muitas vezes ele bateu o próprio recorde, a marca da carreira toda, ou seja, ele fez muito bem o papel. Só que dentro de um cenário mundial não era o suficiente. Então o que é importante é um atleta chegar nos jogos e cumprir bem o que ele foi lá para fazer, uma marca, um tempo, uma competição, um confronto, mas nem sempre isso
vai se traduzir numa medalha olímpica. Então é importante que a nossa análise ela passe por isso também. Certo. Ô André, estamos nessa era maluca das redes sociais e tivemos alguns casos polêmicos envolvendo aí as redes sociais e os atletas olímpicos, né? Primeiro lado positivo, mas que eu acho que tem que tomar um certo cuidado, Douglas no vôlei, que de um dia para o outro ganhou milhões de seguidores, brincando na Vila Olímpica e tal. E outro caso um pouco mais triste, né, mais emblemático, que foi a goleira Bárbara da Seleção Brasileira de Futebol Feminino, que falhou em um dos gols da Holanda. Ela foi criticada pela Andréia Pontes, uma atleta da canoagem paralímpica, e ali foi um festival de baixaria, e elas brigando via rede social. E até nessa resenha olímpica que a gente faz diariamente aqui na nossa produção da Rede Século XXI, estávamos falando sobre o Bernardinho, que agora comenta também no Grupo Globo, ele falando que ele orientava os atletas um mês antes, um mês depois, deixar um pouquinho a rede social, procurar opinar menos, tal, realmente focar, né, porque de repente isso pode voltar contra você. Então, o perigo de uma rede social num momento tão importante desse. Sim. A rede te deixa vulnerável. Então, eu posso postar uma foto agora da minha família e você vai falar, poxa, por que o André postou uma foto da família? Sim. Eu posso postar uma foto do trabalho e não da família e falar assim, por que ele postou do trabalho e não da família? Então, quando um conteúdo é compartilhado em qualquer rede, claro que algumas têm um poder maior, você fica ali à mercê de alguns questionamentos, de alguns julgamentos. Então, num momento olímpico pode ser uma distração importante. Até o caso que citou, acho que é quase que um manual do que não deve ser feito, por ambas. Por mais que uma está jogando, não é? E a outra não irá às Paralimpíadas, porém... uma atleta, sabe? É uma atleta, convive com isso. Então, existem comentários que não é uma questão de acerto e erro, temos momentos infelizes. O problema é que quando algo é veiculado numa potência dessa, muita coisa aparece. Então, realmente... eu não acredito que a proibição seja o caminho, né? Mas sim, fomos poucos, eu acho que como população, como sociedade mundial talvez, fomos pouco educados a trabalhar e a conviver com redes sociais, porque elas surgem, elas intensificam e elas desaparecem rapidamente, né? Então às vezes muda, o que de repente era um Twitter, vira um Instagram, passa por um Facebook e a gente não tem tempo de se adaptar às vezes à ferramenta. Então é importante que existem manuais nos comitês, nas associações, sim, nas equipes, mas é importante que haja também um preparo, principalmente nesse convívio com o próprio jornalismo, com o que deve ser postado, a relação com patrocinadores, né, o fato de expor mais ou não, antes, depois. Eu acho que são cuidados que devem ser tomados, porque de alguma forma pode interferir. Sim, e todas estas situações, elas podem levar um atleta à depressão? Por exemplo, uma eventual eliminação da Seleção Brasileira de Futebol Feminino, essa goleira pode se sentir culpada, apesar que o jogo dela não teve, quer dizer, não foi eliminado, não vai ser o jogo contra a Holanda, não foi um jogo emblemático, assim, tão decisivo. O próprio Douglas, numa eventual derrota, fica mais na rede social que jogo, porque os sim, haters, eles estão aí. Sim. Então, esses fatores, eles podem levar um atleta à depressão? Eles contribuem para, né? Enche um pouco mais o balde, que se transbordar lá à frente pode chegar a um caso mais grave como esse. Porém, eu vejo que, se a gente pensar na questão da rede, é quase que um mal necessário. Por isso que eu acredito que ele deve se aprender a isso. Mas, no caso específico da Seleção Brasileira Feminina de Futebol, eu gostei muito da postura da treinadora, Pia, que colocou ali quase que um ponto final, e olha, isso não é importante, não é disso que eu vou falar agora. Eu vejo que é importante nesses casos da gente ter o foco. O que é importante? É o jogo, é a preparação, e a rede social fica num segundo plano. Então, eu acredito que isso seja o mais importante. Agora, chegar a uma depressão, e no caso da Bárbara especificamente, a falha contra a Holanda não era tão importante quanto ela será no caso de uma eliminação. Sim, E sabendo do cenário mundial, é super normal que a seleção feminina não consiga uma medalha. Tivemos já seleções mais favoritas brasileiras a uma conquista de medalha do que essa, apesar de coletivamente ter um preparo bem bacana. Porém, uma falha,
ou mesmo que seja da seleção, não uma falha isolada da Bárbara, pode levantar toda essa situação. Então, por isso que eu falei a palavra vulnerabilidade, ela se colocou numa situação muito vulnerável. Né? Então, de talvez carregar um peso de uma eliminação que não seria dela, seria dividido por toda uma equipe de trabalho. Sem dúvida. Ô André, voltando a falar, ou continuando esse assunto de depressão, né, nós temos aí tivemos um baita de um jogador, que foi o Adriano Imperador, e a carreira dele ela se divide em antes da morte do pai e depois. Sim. Cada um tem uma maneira de enfrentar o luto. Mas o Adriano parece que teve uma situação mais complicada, muito apegado ao pai, a maneira como o pai morreu. Ele era candidatíssimo a melhor do mundo e de repente viu a carreira dele degringolar, encerrou prematuramente a carreira. Então tem muito a ver como você lidar com uma perda familiar, alguma coisa, algum fator mesmo extra esporte, extra profissão do cara pode atrapalhar. Não, atrapalha sem dúvida. Eu acho que aí vem o lado do ser humano, né? Todos nós temos sofrido com inúmeras perdas, né? Ao longo do último ano. No caso do Adriano, e até falamos sobre isso na última vez que eu vim ao programa, é uma decisão muito sábia que ele teve como ser humano, não é? Não sabíamos qual seria o fim, de repente você comentou sobre uma depressão, existem casos de atletas que chegam mesmo ao suicídio, então as coisas podem avançar num mau caminho. Então é importante que algo aconteça, mesmo que seja interromper a carreira esportiva. E o caso da Biles não é tão diferente, tanto que ele até se manifestou em rede social também sobre isso. Porém, depois de algum tempo, pode acontecer um arrependimento, como ele mesmo já disse, não é? Mas claro que você disse sobre luto, eu acho que o luto está mais relacionado ao esporte do que se imagina, né? Falou de futebol, se a gente pensar em 2014, vivemos um luto até hoje de alguma forma, Sim. Os atletas também, e o tempo de luto varia de pessoa, não é? Então existem fases, isso já é sabido, pesquisado, porém, o tempo que isso dura vai depender um pouco Sim. de caso a caso. Então, sem dúvida alguma, isso contribui, mas isso é mais clínico do que esportivo. Então, os profissionais devem acompanhar mesmo para que esse enfrentamento ele aconteça e o atleta consiga ultrapassar isso. Ô André, não tem nada coisa de dinheiro, de sucesso, né? Porque também tivemos o Nilmar, que foi da Copa de 2010, Inter de Porto Alegre, Sim. Corinthians, e ele falou que a situação dele foi algo assim, ele não tinha vontade de nada, ele ia treinar, ele não conseguia jogar, era um fardo que ele carregava. Ele não tinha nada, assim. Sim. Ele tinha um contrato com o Santos, um bom contrato, uma família, uma situação financeira estabilizada, um grande jogador, não era o momento que se exigia tanto dele. Não, já estava numa idade até mais avançada, não era a estrela da companhia, e de repente ele foi acometido por uma depressão. A dele foi, eu acompanho algumas reportagens, é até assustadora a maneira como ele fala. Você pensa em suicídio, você não se apega nem a filho, nem a família. Sim, não, isso acontece até mais do que vem a público, não é? Que até o item suicídio não deve ser muito veiculado, mas a questão da depressão, ela acontece. Talvez até há um certo exagero nas comparações de uma situação de estresse, que eu comentei, com a depressão. Então, a depressão está bem à frente nessa linha do tempo. Não tem uma expressão em inglês que eles falam que é o choke under pressure, né? Que é exatamente o amarelar. Tem a questão do abandonar a carreira, que Sim. foi o caso do Adriano que comentou, mas tem o burnout, que é o esgotamento total mesmo, não querer levantar da cama para absolutamente nada, não para profissão, para jogar, para treinar, para nada. E esses casos são extremamente complexos e devem ser bem acompanhados, mas talvez não lá à frente. Os sintomas desse percurso devem ser bem observados. Nossa, André, eu fico imaginando a cabeça de um atleta, né, de alto rendimento, um atleta famoso, né, tal. Como que é a parte mental, né, você lidar com a crítica, né, porque nós, seres mortais, poxa, você teve um dia ruim no trabalho, você foi criticado, até por um telespectador, no meu caso, ou o próprio chefe vem e te faz uma crítica, você fica assim, abalado, não é legal, né? Ninguém gosta, né, de ser criticado, de ser notabilizado por algo ruim que aconteceu. Agora, você imagina um jogador, um atleta, cara, você liga o rádio, o cara está falando mal de você, você liga a televisão, o cara está falando mal de você, a internet, então, nem se fala. Sim. A parte mental de um atleta de destaque é algo... É inexplicável. Tem que... Por isso que eu falei das ferramentas, forte, né? Muito forte. E isso pode mudar, porque às vezes atribui-se algumas
alguns casos negativos como a da BIOS, né, que a gente comentou, e claro que isso está muito recente ali agora, foi a semana passada. Então é importante a gente ver que isso não é dela, isso é um estado, isso é um momento. Então não é que ela é fraca psicologicamente, como normalmente se diz. Então ela passa por um momento importante, mais vulnerável, que ela precisa sim de um acompanhamento, e ela tem todas as condições de ultrapassar isso. Então, a gente tem que ficar atento, porque disse dos meros mortais, então nós às vezes queremos chamar alguma atenção, não é? A questão do ser bem-sucedido, ser famoso, que às vezes não é a mesma coisa, mas há uma certa confusão. O ser rico também é uma confusão, como se fosse um sinônimo de bem-sucedido. Mas claro que tudo isso também traz, então por mais que ele tenha uma condição ótima de vida, recursos financeiros, talvez 2, 3 gerações já garantidas da família, ele também traz problemas junto, né? Sim. Então não é só... O ônus e o bônus. Exatamente, sempre, sempre. Tá certo, André, só tem mais um bloco só. Nós vamos para o último intervalo do Ação Nacional. O tema de hoje é Olimpíada em meio à pandemia. Eu estou aqui com o André Aroni, psicólogo esportivo. O intervalo é muito rápido. Voltamos para o último bloco do Ação Nacional, a conversa aqui, olha, o intervalo às vezes é mais quente do que realmente o programa. Estamos falando sobre as Olimpíadas em meio à pandemia, psicologia esportiva é o assunto. Eu estou com o psicólogo esportivo, o André Aroni, estamos debatendo sobre alguns casos que estão acontecendo nos Jogos Olímpicos de Tóquio. O mais latente talvez tenha sido até aqui, pelo menos, da Simone Biles. André, já eu vou falar da fadinha ainda, né? A pureza da fadinha no dia da conquista, no dia de encarar uma competição mundial, uma super competição. Mas agora eu quero tocar num assunto que também envolve depressão, a parte psicológica, o encerramento de carreira de um atleta, né? O cara ele vive até o domingo, aquela loucura de treino, de resultado, de pressão, de concentração, de longe da família. De repente, na segunda-feira ele está em casa, não tem mais nada, o que eu vou fazer? Se ele for rico, tudo bem, ele consegue agora. E se o cara precisa ainda trabalhar, é difícil, né? É difícil. Eu acho que, como qualquer transição, deve ser bem preparada. E o problema é que não é, na maior parte dos casos, né? E também essa aposentadoria, ela é num período, numa idade cronológica baixa, né? Então, se aposentar com 30 anos, talvez 30 e poucos, ou no caso da ginástica antes disso, às vezes acontece, é penoso, então precisa ser bem programado. Então, eu até comentei que o trabalho da psicologia, ela precisa acontecer com mais frequência, não é? Quantidade, qualidade de trabalho, mas muito com as crianças, com os jovens e também com os adultos. Esse caso, mais com os adultos. Então, claro que se a gente fala de um jogador de futebol agora, né, no último bloco do Nilmar, então se ele está perto de se aposentar como jogador, trabalhar o que ele vislumbra, seguir ali dentro do contexto esportivo ou fora do contexto esportivo é algo que precisa ser trabalhado, desenvolvido junto dele, da família e dos próximos. Porque na maior parte dos casos precisa ter renda. Então isso é algo importante, né? E às vezes o volume de treino é tão alto que muitos atletas decidem parar de estudar, interrompem os estudos e lá à frente isso faz falta na hora de transitar. Mas é engraçado, né? A gente fala, eu até brinquei aqui, se o cara for rico, mesmo assim, outro dia estava acompanhando uma entrevista do Júlio César, goleiro do 7-1, mas goleiro do Flamengo, tal, fez carreira na Inter, multicampeão, Champions League, e ele é um cara bem sucedido, só que ele encerrou a carreira, e ele até fez, é um cara bem esclarecido, fez uma preparação, mas realmente a dificuldade daquela intensidade maluca e na outra semana você já não tem. Enquanto é novidade, tudo bem. Então você não levava o filho para a escola, você leva, você participa das festas, Dia dos Pais, tal. Então, enquanto isso ainda é algo que você precisa viver, é legal, mas depois tudo isso já deixa de ser novidade. E aí que vem, mesmo sendo bem sucedido, você passa muito tempo ocioso, tal. E ele mesmo, eu acho que ele encerrou há 1 ou 2 anos. Mas ele ainda está procurando alguma coisa para fazer. Mesmo sem precisar. Sem precisar, disse uma palavra muito importante que é o ócio. O ócio faz mal, né? Sim. Então, às vezes, sair de uma rotina... Independente de condição financeira, né, André? De condição financeira, de atuação, de profissão. E a outra, eu vejo que
o estar em evidência é algo que o atleta se acostuma, não é? Sim. Então, você ter agora, vai comentar ali provavelmente da fadinha, então ter uma menina tão jovem que de repente, de um dia para o outro, vai aos milhões de seguidores, é algo muito rápido, muito intenso. E se isso desaparece depois de um tempo, mesmo depois dos 30, 35 anos, faz falta, porque se acostuma a isso, né? Então, essa transição ela precisa ser planejada, porque isso leva tempo. Então, se antecipa ali, talvez 3, 4, 5 anos da onde é previsto, talvez seja mais fácil ali transitar e se adaptar à nova realidade de vida. Tá certo. Só falou o Carlinhos aqui, a Raíssa, a fadinha do skate, a Raíssa Leal, está com 6 milhões de seguidores. 6 milhões. Eu não sei quantos eram antes. Mas né? deve ter sido um bom... Mas provavelmente aí dobrou, triplicou, né? André, falando da Raíssa Leal e voltando ao assunto da Simone Biles, que eu disse num certo momento do programa, é a primeira Olimpíada com responsabilidade. Por que eu digo isso? No Rio ela tinha 16 para 17 e foi um assombro. Né? Talvez aquela adolescência, aquela falta de responsabilidade, aquela molecagem no bom sentido, estas situações ajudaram a conquistar. E eu encaixo isso com a Raíssa também, com 13 anos, no dia da competição, ela brincando e dançava e tal, e isso parecia que nem estava preocupada com a competição, de repente vai lá e conquista. E ela é praticamente uma criança ainda. Você acha que essa pureza, essa inocência, ela ajuda numa competição de uma responsabilidade enorme? Eu acho que sim, ela ajuda. Ela pode ajudar ou atrapalhar, não é? Porque também, se ela está muito relaxada, existe um pico de bom desempenho, não é? Então, tem uma zona de bom desempenho e isso pode ser previsto dentro da preparação psicológica, junto com os outros profissionais. Se o atleta está muito relaxado, ele está pouco atento, concentrado ao que ele tem que fazer. Se ele está muito excitado, acima desse ponto, ele falha também. Sim. Então, existe um ponto médio em cada modalidade, isso é possível de se encontrar e praticar. Então, eu não atribuo, talvez, a isso. Existem muitas variáveis, como eu disse em vários momentos aqui da minha fala, porém, é diferente chegar com 13 anos e mesmo que eu não vá à final, tudo bem, aquilo tudo já é a minha grande medalha, viver um jogo... aos meus 13 anos, Nossa. É algo fantástico. Ir a uma final já é uma medalha e conseguir uma prata nem se fale, mas é diferente no caso da Buffoni, que chega como já uma realidade já de 5, 6 anos, como um grande nome, um dos grandes nomes do skate em si. Então, claro que a Raíssa ocupará essa posição nos próximos jogos. Até esses dias eu estava em casa e escutei ali alguém passar na rua e disse, poxa, certamente ela vai ganhar ouro no próximo. E nem aí sempre que é o problema. Então, e às vezes isso, durante 4 anos, essa fala pesa. E talvez aí a gente tenha algo parecido com a Simone Biles, né? Lá atrás a gente teve o Thorpe, lembra aquele nadador australiano? Grande, foi produzido para Jogos Olímpicos, chegou a competir bem, mas não por vários ciclos, né? Até em esporte coletivo, André, você me fez lembrar que em 92 foi surpreendente a nossa conquista do ouro, né, do vôlei masculino. Era competente, sem dúvida, mas foi acontecendo, né? E aí, em 96, já gerou uma outra expectativa em Atlanta, com os caras super famosos, com top models, né? De repente, de atletas, eles viraram superstars, com o Giovanni, como o próprio Giovanni fala que atrapalhou um pouquinho, deslumbrou um pouquinho, e chegou em 96, se eu não me engano, não foi nem para a fase de mata-mata. Né? Então, até em esporte coletivo pode acontecer. Aquilo que você falou do seu estudo, né? Quando é a expectativa de defesa do ouro, de defesa da primeira colocação, e num ciclo olímpico de 4 anos, você muda muita coisa, né? E chega lá, você acaba refugando. E as modalidades que tem um confronto, como o vôlei, você não depende de uma marca, né? Então, eu nado para 50 segundos, eu vou lá nado para 50 segundos, fiquei em sexto, tudo bem, nadei para o meu tempo. Fui lá, nadei para 49, ótimo, fiquei em sexto. Fui lá, nadei para 53 e ganhei ouro, tudo bem. Né? Então, varia, tem uma marca. Agora, o confronto, no caso, vôlei, e vôlei é uma das grandes modalidades do Brasil, não é? A mais vencedora, talvez, de todas as modalidades.
Então, sem dúvida, isso faz muito sentido. André, teria tempo para mais programa, para mais debate. Só lembrando, mais uma vez, este programa está sendo gravado dia 29, uma quinta-feira, algumas horas depois da medalha de prata da nossa Rebeca, né, na ginástica. Então, esse programa está sendo passado no dia 7. Algumas coisas devem ter acontecido. Eu espero que alguma medalha de ouro. Sem dúvida, que possamos ultrapassar as 19. Com certeza. André, obrigado mais uma vez, né, um programa tão atual, Olimpíada, o lado psicólogo, né, do psicológico do esporte, um bate-papo muito bacana com você e mais uma vez, aquela vez eu disse, as portas abertas e as portas continuam escancaradas, André, valeu. Eu que agradeço o convite, confiança, um papo muito bacana e acho que a psicologia tem que participar. Então, junto com técnico, físico, tático, não é? Estratégico, coloquem a psicologia juntos que as coisas vão caminhar bem. Com certeza. Valeu, André Aroni. O Ação Nacional fica por aqui, prometendo voltar no próximo sábado, sempre com um assunto legal para você. Até lá!